Dando continuidade à Resolução 358 de 2009, nós temos o artigo 4º. Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que a regula, incumbe a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas face a essas respostas. Tá? Então, no artigo 4º, nós estamos acobertados tanto pela Lei 7498 de 86, quanto pelo Decreto 94.406 de 87, que nos dão o direito de realizar a consulta de enfermagem como uma atividade privativa do enfermeiro, e dentro da consulta de enfermagem nós trabalharmos o processo de enfermagem. Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, implementação das ações de enfermagem e avaliação das ações, tá? Ou seja, realizar as etapas da SAI. Artigo 5º. O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, em conformidade com o disposto da Lei 7498 de 86 e do Decreto 94.406 de 87, que a regulamenta, participam da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do enfermeiro, tá? Então, dentro da SAI, o técnico e o auxiliar, eles também podem participar, sempre com a supervisão e orientação do enfermeiro, tá? Então, ele pode ajudar o enfermeiro na questão da implementação das ações, onde muitas vezes ele pode estar orientando o paciente e a família com relação ao planejamento de enfermagem que foi feito pelo enfermeiro, que foi realizado pelo enfermeiro, que está registrado no prontuário, e também ajudar o enfermeiro na hora da avaliação, tá? Medidas antropométricas, verificação de sinais vitais. Então, o técnico em enfermagem ele pode estar inserido através das técnicas dentro da SAI, mas sempre com a supervisão e orientação do enfermeiro. O artigo 6º. A execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo: item A, um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, tá? Ou seja, esse resumo é um relatório sobre o processo saúde e doença desse paciente, né? Sobre a história de vida, de enfermagem, de saúde desse paciente, tá? Onde a gente vai pegar todas as etapas que ele já vivenciou, a questão de doenças da família, doenças que ele já apresentou, questão da prevenção, questão vacinal. Item B, os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, né? Os diagnósticos de enfermagem, eles são feitos, né, embasados no diagnóstico médico, onde a gente vai ver as vulnerabilidades desse paciente com relação a esse diagnóstico médico. E a gente vai traçar, né, o nosso planejamento em cima desse diagnóstico de enfermagem. Item C, as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face ao diagnóstico de enfermagem identificados. Então, como eu falei para vocês, as ações, o planejamento de enfermagem é embasado no diagnóstico de enfermagem. Item D, os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizados.
Então, na hora da avaliação, nós iremos, né, pontuar onde o paciente progrediu, onde o paciente apresentou um bom prognóstico e onde a gente precisa adaptar ou readaptar esses planos de enfermagem, tá? Então, aqui no artigo 6, esses 4 itens, A, B, C e D, ele quer dizer que todo esse processo, todas as etapas devem ser registrados formalmente no prontuário do paciente, para que a assistência, repetindo mais uma vez, né, para que a assistência sempre seja continuada. E a gente saiba o que é que a gente orientou, o que é que a gente planejou para esse paciente, tá? Que depois de 2 meses ele retorna para nós. Certo? Então, a importância do registro é porque muitas vezes, né, devido ao tempo de retorno desse paciente, devido à demanda de muitos pacientes que nós temos, a gente não vai lembrar o que a gente orientou para todos os nossos pacientes. Então, quando a gente faz um bom registro e o paciente nos retorna para nós e a gente lê o que nós registramos, o que nós orientamos o nosso paciente, a gente vai saber dar continuidade a essa assistência. E no artigo 7º, compete ao Conselho Federal de Enfermagem, aos Conselhos Regionais de Enfermagem, no ato que lhes couber, promover as condições entre as quais firmar convênios ou estabelecer parcerias para o cumprimento desta resolução. Tá? Então, aqui, as instituições em que nós trabalhamos têm que ter ciência de que nós podemos estar realizando a consulta de enfermagem. Caso nós sejamos impedidos, tá, de realizar a nossa consulta de enfermagem e dentro da consulta realizar a SAI, nós podemos recorrer aos nossos conselhos federal e regionais de enfermagem. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, em especial a resolução 272 de 2002, que ela reforça a questão do nosso direito em executar a nossa atividade privativa de consulta de enfermagem. E dentro da consulta de enfermagem, nós realizarmos o processo de enfermagem, que é a SAI. Aí, pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui, tá? Para que vocês vejam que em nenhum momento aqui na resolução 358 de 2009, nós falamos com relação à prescrição de medicamentos, ok? Veja que a nossa consulta, ela tem que dar prioridade, a nossa consulta de enfermagem, ela tem que dar prioridade à assistência de enfermagem. Mais uma vez, né, digo a vocês que nós não devemos estar transformando a consulta de enfermagem apenas em prescrição de medicamentos. O nosso reconhecimento profissional é em cima da nossa assistência de enfermagem. Como complemento, nós fazemos a prescrição de medicamentos, ok? Então, a gente encerra por aqui. Bons estudos e até mais.